vamos fazer, como a gente vai fazer para pagar aquela conta, como a gente vai fazer para viver, né? Mas a palavra de Deus, ela é clara, que se a gente buscar o reino dele, todas essas coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, que os irmãos venham guardar essa palavra, né, nos seus corações. Que se a gente buscar o reino dele, se a gente buscar a palavra dele, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. E que a gente não venha ficar preocupado com o dia de amanhã, mas sim preocupado com o reino dele, o que a gente vai fazer no reino dele, como a gente pode melhorar, né, as coisas para a gente fazer no reino dele. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, porque as coisas terrenas vão passar e a palavra dele que vai permanecer na nossa vida. Então, que a gente venha ficar com essa palavra e que todos os dias a gente venha buscar um pouco mais do reino dele. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória, é o que eu estava falando quando cedo, né? Que a gente tem que buscar primeiro o reino do céu, né? Porque muitas das vezes a gente fica preocupado com o amanhã, né? Mas se o amanhã pertence a Deus, aleluia, o que a gente está preocupado com o amanhã? O que a gente se preocupa? Mas olhando assim para a nossa situação, a gente preocupa mesmo, né? Aleluia, a gente fala assim, Jesus, o que vai ser? Ontem o pastor chegou em casa, tanto, né? O pastor chegou em casa ontem, na hora do almoço, ainda veio almoçar, porque eu sempre que ele sai 12h40, ele vai trabalhar, e quando ele vem em casa é umas 3 horas, né? Aí ele veio mais cedo e chegou em casa com a bolsa, aí falou, tô em casa. Eu falei, que casa como? Ele, fui dispensado. Olha, eu não aguento. Aí eu falei, como assim dispensada aí? Fui dispensada, me mandaram embora. Aí eu falei, não tem nem 3 meses que ele começou a trabalhar, né? Vai fazer amanhã, né? Dia 1º. Dia 1º, sábado. Ia fazer 3 meses e ele já foi dispensado. E a gente estava aqui orando, né? Pedindo a Deus para mudar o horário do pastor, porque aqui quase não tem membro, então somos só nós pouca. A esposa dele está trabalhando e a diaconisa faltou porque está passando mal, né? E uma irmã também que não veio. Mas somos em pouco. E quando não tem quase ninguém, quando o Marcelo trabalha e não dá para o Marcelo vir, só fica eu, né? A Neuza não vai dar para vir, porque se a Neuza tem para vir, ela tem que ter o pastor para ir buscá-la, né? E aí eu tenho que ajudar o pastor a subir a escada com a Neuza, né? Então um pouco sacrifício, né? Mas a gente estamos aí para fazer a obra de Deus. O Marcelo sempre chega mais tarde, está vindo do trabalho, e a gente tem que ter luxo para subir essa escada aí, para subir com a Neuza. E a Neuza só tem confiança no pastor, né, Neuza? Eu tenho que subir dessa escada. O Marcelo vai descendo, tem medo, Marcelo. E a gente estava orando a Deus. Jesus muda o horário, porque o pastor estava trabalhando, né? Dia de quinta-feira ele tinha folga e trabalhava na sexta-feira. E aí trocaram a folga dele para quinta-feira e ele sexta-feira ficava em casa. Eu falei, Jesus, e agora? Como que vai ser? Aí o Senhor faz umas coisas que a gente não vai entender, né? O que Ele faz hoje a gente não entende, você vai entender lá na frente, né? Encontramos com uma amiga nossa na rua e ela perguntou para o Wilson, ô Wilson, por que você hoje não está trabalhando isso? Fui dispensada. Ela, Deus sabe de todas as coisas, ninguém para nesse emprego aí mesmo. Então, é umas coisas assim que você às vezes fica perguntando a Deus, Deus, por quê? Né? Por que Deus abre uma porta e daqui a pouco Ele fecha? Né? E a gente fica às vezes perguntando, a gente até questionando que Deus, mas o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa, e Ele sabe que a obra aqui estava precisando, né? Ele sabe que Deus tem poder para abrir e fechar a porta, né? Aí eu falei, engraçado que a porta foi aberta no ano passado, trabalhou pra caramba, dezembro foi um ano que o pastor mais trabalhou, né? Chegava morto. Eu falei, Jesus, o pastor chega quase para respirar. Então Deus sabe, né? E muitas das vezes fica, Senhor, por quê? Por quê? Não pergunta por quê, fala, para quê, Jesus? Para quê? Para que está acontecendo isso? Para nos aperfeiçoar mais na fé,
para fazer coisas novas, para a gente aprender mais com Deus, porque muitas das vezes a gente não aprende com Deus, a gente fala, Senhor, eu estou fazendo isso para Ti, fazendo aquilo, saio para ministrar, vou fazer isso, para evangelismo, faço isso, vou para não sei para onde, a gente vai lá para não sei para onde, e aí? Aí Deus está falando, eu estou no controle. Ele está no controle, não adianta a gente querer questionar com Deus. Se Ele alimenta as aves do campo, por que Ele não vai nos alimentar? Aleluia, isso que o Senhor está falando nessa noite, aleluia. Eu estava falando até para o presbítero, eu falei, não se preocupa que Deus está no controle, Ele vai providenciar tudo, Deus está no controle, aleluia. Não adianta a gente querer questionar com Deus, só agradeça que a gente está vivo, está de pé, está andando, está comendo, aleluia. Vamos agradecer, aleluia, porque o amanhã pertence a Ele. Se a ave do céu nem trabalha para o Senhor e se alimenta, né? A gente que faz a obra faz para Deus, a gente não sou merecedor, somos sim, porque Deus Ele é justo, aleluia. Então vamos descansar no Senhor, porque o Senhor todo o tempo é bom, né, Neuza? Todo o tempo Jesus é bom. E a Neuza preocupada, querendo vir para o culto, e não podia vir para o culto por causa do pastor, porque só o pastor queria buscar. Aleluia, glória a Deus. Até o Zumbi para ir buscar a Neuza, ninguém ia lá buscar ela. Então Deus faz umas coisas assim, ó. Aí a gente fala, Deus, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a oração. Nem que a oração seja, né? Porque o não do Senhor é uma coisa boa para a gente também, né? Porque muitas das vezes a gente não sabe aceitar o não de Deus, né? Mas o não de Deus é bom para a gente aperfeiçoar. Deus aperfeiçoar a gente, que Ele aperfeiçoa num carinho, porque Ele tem um carinho tão grande, que Ele vai fazendo assim, ó, eu estou trabalhando desse jeito, tu não entende, mas lá na frente tu vai ter. Louvado seja Deus. Pastor Wilson, aleluia, com a sua oportunidade. Aleluia. Realmente, nós estávamos orando mesmo. Continuamos a orar, né? Porque estava muito difícil. Para mim, principalmente, né, que gosta de fazer obra, muitos lugares que a gente ia, eu estava impossibilitado de estar indo, convidava a pastora, ficava um pouco difícil para ela ir também. Mas é isso que Deus. Aí hoje eu estive na loja, fui comprar uma água com gás lá, a pastora foi comprar outro produto, eu fui lá para comprar uma água com gás, aí as meninas me viram, quando eu saí, nem me viram, né? Aí quando eu saí, cheguei lá, ponhei a água, passei no caixa. Aí, seu Wilson, tá de folga hoje? Eu falei, não, estou em casa agora. Aí elas falaram, caramba, é mesmo? Eu falei, é. Aí um olhou para mim e falou assim, Deus ouviu a tua oração, né? Eu amei, realmente ouviu a tua oração. Porque a gente ora ao Senhor, e pelo menos eu aprendi isso na Advec. Ore e fale com Deus. Se for assim, é a sua vontade. Porque muitas das vezes a gente ora ao Senhor pedindo o que a gente quer, e a gente pede, e Deus dá. Mesmo Ele sabendo que não é bom, que não vai ser bom. Mas para mostrar para a gente que o que nós pedimos não foi bom. E eu aprendi a orar, Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Se for da tua vontade, cura. Se for da tua vontade, tira do leito. Porque muitas das vezes tem uma pessoa na família que está no leito, Deus colocou, e aí você ora e pede ao Senhor para tirar. E aí, diaconisas, Ele tira e bota na tua casa para você cuidar. Vai ficar até o resto ali, porque você não soube orar. Para não ficar nas minhas palavras, o primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, versículo conhecido, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, às vezes nós precisamos tomar medidas drásticas, fortes, para nos libertarmos de um pecado.
temos que tomar atitude, temos que ter atitude, praticar alguma ação muito forte para que nós venhamos a nos libertar do pecado. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 5, 29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no fogo do inferno. Versículo desconhecido. Ou seja, Jesus Cristo aqui ele não estava falando literalmente. Ele estava usando uma expressão que era comumente compreendida naquela cultura, naquele tempo. O olho direito, ele era considerado o melhor do que o esquerdo. Então, quando Jesus fez essa afirmação, ele estava dizendo: faça o que for preciso, mas se livre do pecado. Aleluia! Aleluia! Poxa, aquela televisão ali é linda demais, é muito boa. Um colega meu roubou, e ela valia uns 5 mil, e ele me ofereceu por R$1.000. Aí eu comprei. É o pecado que está dentro da tua casa. Vou dar um exemplo meu e da pastora aqui. Semana passada eu até comentando sobre isso. Antes de nós vir a conhecer a verdade que nos liberta, nós tínhamos net gato, tínhamos TV gato, tínhamos isso tudo. E a gente não se incomodava. Quando nós conhecemos a verdade, aquilo começou a incomodar a gente dentro de casa. Como incomodou? E aí nós sentamos uma vez, não sei se ela lembra, e falamos: filha, vamos acabar com isso. Mas como? Nós não temos condições, custa um dinheiro. Eu falei: não, nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Ele não quer que nós venhamos a ficar no erro. E ele vai nos suprir. Dito e feito, estamos aí hoje, temos a nossa internet, temos a nossa televisão, e depois disso nós tivemos a Claro, aí não gostamos, trocamos para Oi, e Deus foi dando condição. Mas por quê? Nós arrancamos o olho direito que estava pecando. Ficamos cegos? Não. Sofremos? Não. Porque Deus supriu. E assim que diz nesse versículo. Ou seja, nós temos que chamar o pecado do que ele é pecado. E muitas das vezes a gente não fala que o pecado é o pecado. A gente fala o erro. Eu errei. Quer ver só um exemplo? Jovenzinhos agora estão aí namorando. Quando vai chegar para o pai e fala: pai, eu errei. Pecou. O filho fora do casamento, numa idade X, é pecado. Não é um erro. Erro é quando você não sabe o que está fazendo. Quando você faz o que sabe, deixa de ser erro. Passa a ser pecado. Quer ver só um exemplo? Depois que Davi cometeu adultério com Batseba, o seu pecado ele foi descoberto. Ele admitiu e fez essa declaração a Deus: olha, Davi pecou. E ele foi ao Senhor e falou, no Salmo 51:4: contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Pecamos? Vamos falar para o Senhor: nós pecamos, eu pequei, estou em tuas mãos. A justiça vai ser feita por Ele. Eu vou ficar até aqui, não vou falar mais, porque nós temos um preletor, mas falar sobre o pecado é um leque, é muita coisa que a gente tem para falar, né? E essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. As palmas adoram o Senhor. Vamos estar orando agora pelo meu amado presbítero Cleison. Amanhã, lembrando, amanhã nós temos consagração pela manhã. Oséias do Manto vai estar ministrando amanhã às 8h30, a partir de 8h30. Amém? Vem pra cá.
Vamos estar posicionando em vossas mãos aqui para o nome de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, de poder e glória, Pai amado, Pai querido, glorificado seja o teu nome. A ti eu entrego o teu filho, Pai. Teu filho que é este portador da tua palavra, aonde ele está emprestando a boca, e eu tenho certeza que o Senhor já está enchendo a boca do teu servo. Que nós venhamos a ouvir verdadeiramente o que o Senhor tem a nos dizer. Não esquentamos, Pai, se chorarmos, se sorrirmos, se formos, Pai amado, Pai querido, repreendido por Ti. Mas a única coisa que nós queremos é que o Senhor fale através do Teu Filho conosco, em nome do Teu Filho Cristo Jesus. As palmas adoram o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, um texto bem conhecido, Ezequiel, capítulo 37. Muito feliz de estar aqui novamente, né? Os pastores são amigos, né? Já estamos sempre fazendo a obra juntos aí. E é sempre uma felicidade a gente estar aqui adorando a Deus junto com esses homens, essa mulher de Deus e todos os irmãos aqui. É isso aí. Agora eu, Milene e Pedro. Peço desculpa pelo horário, né? Até foi bom você ter falado isso. A gente foi fazer um exame hoje lá em Campo Grande. Aí é uma viagem, né? Pegamos uma linha, fomos embora. De ônibus, é só Jesus. Mas faz parte. A distância é complicada. Vamos lá. Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa passagem é bem conhecida. Todos aqui tenho certeza que conhecem, sobre o vale de ossos secos. E essa noite eu quero ser bem rápido nas minhas palavras, somente falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que creio que vai ser um recado importante de Deus para nossas vidas. E eu creio que quem entrou por essas portas vai sair daqui abençoado. Não porque eu vou estar pregando, mas porque o Senhor Jesus está nesse lugar e quer falar nas nossas vidas. Amém? Como nós bem conhecemos a história, né? Vai dizer que Deus, ele vai levar em espírito Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. É bem importante a gente já começar a compreender isso, que às vezes, né, nos dias de hoje a palavra vai se, como é que eu vou dizer, se modificando. Às vezes a gente tem um entendimento, né, com algumas pessoas pregando, às vezes, que foi literal aquilo ali, mas não foi, foi em espírito. Ele foi levado em espírito até um vale de ossos secos, que estava ali representando ali a nação de Israel. E ele vai mostrar para Ezequiel aquilo que era Israel naquele momento. Aleluia. Um vale cheio de ossos, um local que não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma vida naquele local, só tinha ali a morte, esqueletos espalhados. E isso é muito interessante a gente começar a compreender isso aqui. Porque eu fico vendo a nossa vida. Tem várias situações que parece que nós estamos no meio de um vale de ossos secos. Às vezes a gente olha para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa casa e acreditamos que ali não tem mais vida, que ali só tem morte, que ali não tem mais jeito,
mas a grande verdade é que Deus está mandando nós profetizarmos na nossa vida e na nossa casa. É verdade, Deus. É por aí, Jesus. Ontem eu fui pregar, pastor, no pastor Yuri. O senhor conhece o pastor Yuri? Fui pregar no pastor Yuri. E eu estava entre duas palavras para pregar lá na rua. Era essa palavra e a outra que eu preguei. Já estava no meu coração, tudo preparado, pronto. Sendo que, mesmo pregando a outra palavra, Deus me fez passear sobre essa palavra aqui, sobre algo muito interessante, que às vezes nós temos a facilidade, irmão, de apontar para o irmão que está numa situação difícil e falar assim: Deus é contigo, você vai sair dessa, alguém lá na sua casa vai ser curado. Sendo que quando a adversidade chega na nossa casa, na nossa família, nós não temos a mesma força. Não temos a mesma fé. A gente olha para o filho do irmão que está perdido no mundão e fala: ele vai voltar para Jesus. Eita, Deus. Só que quando é o nosso filho, a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso na minha casa? Começamos a se lamentar, a chorar, mas não conseguimos profetizar na nossa vida. E o que Deus está nos mandando, nos ordenando é: profetiza na sua vida e na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Olha que testemunho que o pastor Wilson já falou aqui sobre a questão do trabalho. E é assim mesmo, pastor. Eu fico na mesma situação. Eu oro e falo, nesse momento eu estou sem trabalhar. Eu oro e falo: Deus, eu preciso trabalhar. Mas aí vem um trabalho para mim, que é o horário que não dá para fazer nada. E aí eu falo: não vou não. Se eu for, eu não vou mais para a igreja, não adianta. Claro, não estou dizendo para o irmão largar o trabalho, nada disso, tá? Estou falando é meu, pessoal meu com Deus. Eu sempre orei assim: Deus, eu preciso de um trabalho para me sustentar minha família, mas que eu tenha como fazer a obra. Aleluia. Senão para mim não dá, fica difícil. Sem estar na casa de Deus, a gente começa a ficar isso aí, angustiado, agoniado. Eu falo: meu Deus, o culto está lá e eu estou aqui. Não dá para mim. Fica difícil. E é por isso que nós temos que pedir a Deus com excelência. Já viu que às vezes a gente vai pedir, a gente quer ser humilde na hora de pedir. Senhor, me dá uma casinha, um lugarzinho. E aí Deus dá uma kitnet e você fala: aqui não cabe a minha família. Deus está falando: mas foi o que você pediu. Né, pastor? Nós até para isso, nós queremos às vezes usar uma humildade que não é o momento, porque nós somos príncipes e princesas do nosso Senhor. Nós podemos sim pedir. Agora, se Deus vai dar, aí eu vou dar de Deus. Eu sempre tenho um sonho. Meu sonho é morar na beira da praia. De verdade. E eu consegui, por 6 meses, morar na rua da praia. Falei: de Deus. Todos os dias, durante 6 meses, eu fui para a praia todos os dias. Aí eu falo, aí você fala: mas agora tá morando aqui em Caxias. Eu falo: mas tá bom, eu realizei meu sonho. Eu casei na praia, foi lindo. Meu sonho foi realizado. E isso é com a graça de Deus. Porque a gente pede, a gente busca aquilo que a gente busca, Deus ele faz cumprir na nossa vida. Mas voltando ao texto, ali Ezequiel vai passear no meio do vale. E ali eram ossos sequíssimos. A Bíblia vai ser enfática em dizer que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, não tinha mais carne, não tinha mais vida, o espírito já tinha ido embora, só que ainda havia esperança, porque ali estava o povo de Deus. Só que, como eu estava dizendo, quando isso acontece na nossa vida, nós não levamos para esse lado. Nós acreditamos que Deus pode fazer na vida do irmão, acreditamos que Deus pode prosperar aquele que está do nosso lado, que pode curar aquele que está precisando de cura, mas quando é na minha vida a doença, eu não consigo profetizar isso aí.
morrer. Aleluia. Em 2011 ele perdeu um irmão de forma repentina. Do nada estava trabalhando, caiu, faleceu o irmão dele. E ele tem a pressão alta, a pressão foi lá no alto, ficou internado no UPA. E ali ele estava achando que ia morrer. Aí ele começou a orar de acordo com a palavra de Deus. Que a palavra diz que aqueles que são justos verão os filhos dos seus filhos. Aleluia. Isso em 2011 ele ainda não tinha neto. Ele falou assim: eu não tenho neto, eu não posso morrer porque a tua palavra diz que eu sou justo. Ele estava profetizando na vida dele através da palavra de Deus. Aleluia. E a parte preocupante é que agora ele vai ter neto. É verdade. A parte preocupante é essa. Mas ele profetizou na própria vida dele. E a pressão dele chegou a 26/15. E eu trabalhei no UPA um tempinho ali, quando a pessoa chegava lá de 17, às vezes já estava dando ruim. 22 dá infarto, dá ruim. Chegou a 26/15 a pressão dele. Só que ele estava completamente ligado na palavra de Deus e profetizando na sua própria vida. É algo totalmente diferente, porque como eu disse, na nossa vida é totalmente difícil. É muito complicado quando a gente está passando por um momento de desemprego, por um momento de falta de saúde na vida de alguém, na nossa casa. É muito difícil a gente profetizar. É muito difícil a gente falar: calma, tem esperança, Deus vai fazer, vai acontecer, eu creio. Só que nessa noite Deus está nos chamando a profetizar no vale dos ossos secos da nossa vida. E às vezes o vale dos ossos secos da nossa vida é a nossa vida espiritual. Que muitas das vezes a gente está vindo para a igreja, mas não está alimentado totalmente espiritual. Às vezes a gente está vindo para a igreja por obrigação. O pastor Wilson mandou mensagem: eu vou porque o pastor Wilson é tão legal. Aleluia! Só que Deus está falando: cadê a sua vida espiritual? Meu Deus, aleluia! Deus está falando: começa a profetizar no teu vale de ossos secos. E essa palavra eu estou pregando para mim também. Eita, Jesus. Eu sempre pego para mim. Às vezes pastor, eu sou um pouco chato às vezes pregando. Eu pego algumas palavras que eu não gosto de pregar. Eu pego as palavras, vamos dizer, meio que de exaltação, e as pessoas às vezes podem não entender, mas eu estou pregando para mim. Quando a gente prega para a gente mesmo, é muito melhor. É verdade. Quando eu falo aqui, parece que está doendo para você, mas está doendo para mim. E é isso que Deus quer fazer na minha vida. Aleluia! Deus às vezes quer me colocar aqui para pregar para mim mesmo. Meu Deus! Só que você que está ligado, recebe aí que Deus está falando. Aleluia! E ali, Ezequiel vai passear no meio do vale. Deus vai mandar ele olhar, o Espírito vai mandar ele olhar os ossos. E ele vai ver que não tem mais jeito. Ele vai olhar e vai falar: está sequíssimo, não tem mais nada. E olha que interessante. Vai vir uma pergunta agora: será que pode reviver esses ossos? E a sabedoria vai falar. A sabedoria de Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Ai, 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 Jesus. Isso aqui é muito, muito interessante, porque a gente tem muita facilidade em apontar para alguém que está lá no mundão, principalmente que for da nossa família, e falar assim: esse não tem mais jeito, esse não quer nada com Deus, esse não quer mais nada com Jesus. Só que Deus está querendo fazer um grande testemunho através dessa pessoa. Já viu que a gente aponta o dedo, mas o que mais tem na igreja são ex-traficante, ex-prostituta, é desses que Deus gosta. Ex-ladrão. A gente às vezes aponta o dedo para julgar, mas Deus está falando do teu lado, o teu irmão, eu transformei, porque aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E às vezes na vida do nosso familiar a gente não acredita sendo que está do nosso lado. É verdade. Está pregando para a gente às vezes. É, Jesus. Só que o nosso Deus está dizendo: glória, profetiza na sua vida, profetiza na sua casa, profetiza na sua família, porque o milagre quem vai fazer acontecer sou eu. O problema é que às vezes nós nos
quanto você pode chegar longe. Você pensa, meu Deus, chegar longe? Eu moro na Baixada Fluminense, moro em São João, moro lá em Caxias. Mais longe que eu vou chegar assim, Campo Grande, igual fui hoje, longe demais. Só que nosso Deus às vezes tem projetos pra gente que são inimagináveis. Locais que a gente não conhece, locais que a gente não sabe onde é. Deus está dizendo, eu vou te levar para pregar a minha palavra. É o Vale de Ossos Secos, por quê? Porque o local que nós estamos, às vezes, parece que nos limita. Parece que nós estamos aqui, a gente só consegue ver esse mundo aqui. Só que Deus está dizendo, eu tenho algo grandioso para você. E muitas das vezes isso parece impossível. Só que Ezequiel, ele vai tomar a decisão certa e ele vai profetizar. E aí, eu já falei do meu pai aqui, eu lembro muito dele quando eu falo sobre Ezequiel. Que ele vai dizer que, pela palavra de Deus, os ossos vão começar a se juntar com ossos. E aí meu pai sempre fala isso, como é que foi os ossos se juntando? Eu fico imaginando um osso da perna correndo atrás do osso ali do fêmur, da